Se você acha que filme de super-herói começou com Homem-Aranha, 2002, ou com Homem de Ferro, 2008, então você tá muito enganado. Hoje a gente vai falar de um filme que basicamente chutou a porta de Hollywood antes de todo mundo perceber o que estava acontecendo. Sim, eu tô falando de Blade, o caçador de vampiros. E cara, esse filme aqui, ele não pede licença. Ele entra, joga sangue na sua cara e fala: se acostuma. Mas antes de entrar na pancadaria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira vez que assistiu Blade? Porque eu lembro perfeitamente da minha. Eu não fazia ideia do que eu estava prestes a ver. Eu achei que era só mais um filme de vampiro. Aí do nada começa aquela cena da boate. E mano, aquilo ali não é uma introdução. Aquilo é um aviso. O filme já começa com uma mulher sendo levada às pressas para o hospital. E aqui já tem um detalhe que muita gente nem percebe. A câmera foca na identidade dela, mostra nome, endereço, tudo. Como se estivesse dizendo: essa pessoa era real, tinha uma vida, mas não por muito tempo. E aí, ela morre. Ou melhor, a gente acha que ela morre. Porque Blade não é aquele tipo de filme que segue regra tradicional. Aqui, morte é só o começo do problema. E o bebê? Sobrevive. Esse bebê é o nosso protagonista, Eric Brooks, o Blade. Agora segura essa informação porque ela é importante. Ele não é humano normal. E também não é vampiro completo. Ele é algo no meio, um erro, um bug do sistema. E sinceramente, é isso que faz ele ser tão interessante. Porque enquanto em outros filmes o herói é escolhido, aqui parece que o cara foi meio que amaldiçoado. Corta direto para uma das cenas mais icônicas da história do cinema. E eu não tô exagerando. A tal da boate. Mano, que cena absurda. Um cara normal, completamente perdido, achando que vai dar uns beijos. E de repente, ele tá num matadouro humano disfarçado de festa. E aí começa a chover sangue, literalmente. E aqui eu tenho que parar um segundo para falar disso. Essa cena define o filme inteiro. Porque ela quebra completamente aquela imagem clássica de vampiro elegante, estilo Drácula. Aqui não tem romantização. Vampiro aqui é predador, é cruel, é sujo. Eles dançam, se divertem, enquanto tratam humanos como comida. E é aí que ele aparece, Blade, de óculos escuros, à noite. Simplesmente o cara mais estiloso da sala, e também o mais perigoso. E velho, quando ele entra naquela boate, o clima muda na hora. Não precisa de explicação, você sente. Porque diferente de outros heróis que falam demais, Blade resolve tudo no silêncio e na violência. E que violência, hein? Ele simplesmente começa a passar o rodo em vampiro como se estivesse riscando o nome de lista. E aqui tem outro detalhe muito foda, o estilo de luta. Claramente inspirado em filmes de artes marciais de Hong Kong. E isso não é por acaso. O próprio Wesley Snipes era apaixonado por esse tipo de cinema. E mano, isso aparece em cada movimento, cada chute, cada golpe. Tudo é rápido, preciso, quase como uma dança, só que com sangue. E aqui vai uma curiosidade. Dizem que ao longo do filme inteiro, Blade mata mais de 80 vampiros. 80! Tipo, se isso fosse um emprego, ele merecia funcionário do mês todo mês. Mas nem tudo é só ação, porque o filme também começa a plantar algumas ideias importantes. Uma delas, vampiros não são todos iguais. Existem os sangue puro, que nasceram vampiros. E existem os transformados, que eram humanos antes. E adivinha só quem é o vilão? Deacon Frost. E cara, esse personagem é interessante pra caramba, porque ele não quer só sobreviver, ele quer dominar. Enquanto os vampiros mais antigos querem ficar escondidos, vivendo nas sombras, Frost quer sair pro mundo, quer poder, quer controle. E isso cria um conflito que vai muito além de herói versus vilão. É tradição versus revolução. E no meio disso tudo, tá o Blade, que não pertence a lugar nenhum. E talvez seja isso que faz ele ser tão perigoso. Agora deixa eu te falar uma coisa pessoal aqui. Uma coisa que eu só percebi revendo o filme anos depois. Blade não é só sobre caçar vampiros. É sobre identidade. É sobre não se encaixar. E mano, quem nunca se sentiu assim em algum momento da vida?
nem totalmente parte de um grupo, nem de outro. E aí você entende por que ele é tão frio, tão distante. Porque para ele, isso não é só uma missão, é tudo o que ele tem. E quando o filme começa a expandir o mundo, mostrando os bastidores, os humanos sendo usados como estoque de sangue, os planos maiores acontecendo, você percebe que isso aqui é muito mais sombrio do que parece. E eu amo isso, porque Blade não tenta ser leve, não tenta agradar todo mundo. Ele abraça o lado pesado da coisa. E talvez seja exatamente por isso que ele funciona tão bem até hoje. Mas calma, porque a gente ainda nem chegou na parte mais interessante. A relação dele com humanos, a introdução da Karen, os experimentos e, principalmente, o passado dele. E acredite, quando o filme começa a mexer com isso, a coisa fica pessoal, muito pessoal. Então já pega sua bolsa de sangue imaginária, porque no próximo trecho a gente vai entrar de cabeça na história. E aí, meu amigo, não tem mais volta. Se quiser, eu continuo com a próxima parte mantendo esse estilo, mais intensa, mais emocional e com mais curiosidades ainda. Beleza, então respira fundo, porque agora a gente começa a sair só da ação estilosa e entra na parte onde o filme começa a mostrar as garras de verdade. Porque até aqui, Blade, o caçador de vampiros, te seduz com estilo, mas agora ele começa a te incomodar. E tudo começa com ela, Karen. Sim, a doutora que simplesmente teve o pior plantão da história. Imagina comigo, você tá lá, trabalhando de boa, cuidando de pacientes, e do nada entra um cara completamente carbonizado, que deveria estar morto, mas não tá. E pior, o cara acorda e ataca. E mano, essa cena é desconfortável num nível que não dá pra explicar direito. Porque não é aquela violência estilizada da boate. Aqui é mais cru, mais próximo da realidade. E é aqui que o filme faz algo muito inteligente. Ele usa a Karen como agente dentro da história. Porque até então, a gente estava assistindo de fora, tipo, caraca, que da hora, vampiros, ação, Blade matando geral. Mas a Karen, ela tá vivendo isso. E quando ela é mordida, pronto. Agora acabou o conforto. Agora virou pessoal. E entra o Blade de novo, salvando ela no último segundo. E aqui já começa uma dinâmica muito interessante, porque o Blade não é aquele herói simpático, que vai te consolar e explicar tudo com calma. Não, ele é direto, frio, quase bruto. Tipo, você foi mordida, pode virar vampira, vamos resolver isso. Sem açúcar, sem carinho. E honestamente, isso faz sentido, porque o cara vive nesse mundo o tempo todo. Para ele, isso é rotina, mas para Karen, é o começo de um pesadelo. E quando ela vai parar no esconderijo dele, aí que o filme começa a expandir de verdade. A gente conhece o Whistler, Abraham Whistler. E mano, que personagem subestimado. Esse cara aqui não é só o velho que ajuda o herói. Ele é praticamente a âncora emocional do Blade. E dá pra sentir isso nos pequenos detalhes. Tipo o fato dele ainda usar aliança. Isso não é jogado ali à toa. Isso diz muito, sem precisar falar nada. E quando ele começa a explicar para Karen o que está acontecendo, o tom muda completamente. Agora não é mais só ação, agora é quase ciência. Eles começam a falar sobre o vírus vampírico, sobre como funciona a transformação, sobre as tentativas de cura. E aqui vai algo que eu acho genial. O filme trata vampirismo quase como uma doença, e isso deixa tudo mais real, mais assustador. Porque não é mais só monstros sobrenaturais. É algo que pode se espalhar, infectar, consumir. E enquanto a Karen tenta processar tudo isso, o Blade tá lá, testando ela, observando, desconfiando. Porque para ele qualquer um pode virar inimigo. E isso cria uma tensão muito interessante entre os dois. Não é aquela parceria instantânea tipo, vamos salvar o mundo juntos. Não. É desconfortável, é estranho, é humano. E ao mesmo tempo, você começa a ver pequenas rachaduras no Blade, pequenos momentos onde ele quase demonstra empatia, mas ele se segura, sempre. E isso para mim é uma das coisas mais fascinantes do personagem, porque ele quer se conectar, mas não sabe como, ou talvez não se permita. E enquanto isso, o filme corta para outro lado da história, o lado dos vampiros. E aqui entra de novo o Deacon Frost. E cara,
Toda vez que esse maluco aparece, você sente que alguma coisa grande está sendo construída. Porque ele não é só mais um vampiro. Ele é ambicioso, ele é impaciente e, principalmente, ele não respeita as regras. Enquanto o Conselho de Vampiros, aqueles mais antigos, mais tradicionais, querem manter tudo escondido, Frost quer quebrar o sistema. E isso cria um contraste muito foda. De um lado, tradição. Do outro, caos. E sabe o que é mais interessante? O Blade tá no meio disso, mas ele também é uma anomalia. Ele também não se encaixa nas regras. Ou seja, de certa forma, ele e o Frost são mais parecidos do que parecem. E isso fica ainda mais evidente quando você começa a prestar atenção nos diálogos. Porque o Frost não vê o Blade só como inimigo. Ele vê potencial. Ele vê alguém que poderia estar do lado dele. E isso deixa tudo mais estranho. Porque não é só ódio. Tem uma camada ali de reconhecimento. Quase como dois lados da mesma moeda. Agora deixa eu te falar uma coisa que me pegou forte revendo esse filme. O mundo de Blade é silenciosamente aterrorizante. Porque os vampiros não estão escondidos em castelos ou lugares isolados. Eles estão no meio da sociedade. Eles têm influência. Eles têm poder. Eles controlam coisas. E você percebe que aquilo ali não é só uma ameaça física. É uma infiltração completa. E isso me fez pensar tipo... Mano, e se? E é aí que o filme ganha um peso diferente. Porque ele não depende só de susto ou ação. Ele planta paranoia. E faz isso muito bem. Enquanto isso, a Karen começa a se envolver mais. Ela não foge, ela não surta e some. Ela decide ajudar. E isso, pra mim, é muito importante. Porque ela não é só a personagem que precisa ser salva. Ela tem função. Ela contribui. Ela tenta encontrar uma cura. Ela entra no jogo. E isso fortalece muito a história. Mas, claro, quanto mais ela se aprofunda nesse mundo, mais perigoso fica. Porque agora ela não é só uma vítima, ela é uma peça, e todo mundo quer alguma coisa dela. E o Blade? Ele começa a perceber isso, e mesmo sem admitir, ele começa a se importar. Só que do jeito dele, sempre contido, sempre fechado. E é exatamente aí que o filme começa a preparar o terreno para algo maior. Algo que não é só sobre caçar vampiros, mas sobre enfrentar o passado. E quando esse passado finalmente vier à tona, cara, vai machucar. Então fica comigo, porque na próxima parte a gente vai entrar ainda mais fundo nesse mundo. E aí sim, as coisas começam a sair do controle. Agora segura, porque é aqui que Blade, o caçador de vampiros, começa a tirar a máscara de vez. Até agora, o filme estava te guiando, te mostrando esse mundo aos poucos, quase como se estivesse te preparando psicologicamente. Mas nesse ponto aqui, ele já confia que você entendeu a regra do jogo, e aí ele começa a brincar com ela. A gente volta pro lado dos vampiros, e mano, quanto mais tempo você passa com eles, mais desconfortável fica. Porque não é só sobre monstros, é sobre estrutura, hierarquia, política. Sim, política. E isso é uma coisa que muita gente ignora nesse filme. O Conselho de Vampiros não tá ali só pra encher cena. Eles representam um sistema antigo, quase aristocrático. Aqueles vampiros clássicos, tipo Drácula vibes mesmo, que valorizam tradição, segredo, controle. Eles não querem guerra, eles querem estabilidade. Agora entra o problema, Deacon Frost. Esse cara é o oposto disso tudo. E aqui vai minha opinião sem filtro. Frost é aquele tipo de vilão que acha que é revolucionário, mas na real ele só quer ser o novo chefe. E isso fica muito claro quando ele começa a mexer com coisas que ele claramente não entende completamente. Os textos antigos, os rituais, a tal da profecia. E mano, essa parte é muito interessante, porque o filme começa a introduzir essa ideia do Deus do Sangue, uma entidade antiga, poderosa, quase mitológica. E ao invés de tratar isso como algo místico distante, o filme coloca isso como um plano real. Tipo, isso pode acontecer. E o Frost acredita nisso com tudo. E é aí que você começa a perceber. O perigo não é só ele ser forte, é ele acreditar demais. Agora corta de volta pro Blade e pra Karen. E aqui o ritmo muda completamente. Fica mais lento, mais íntimo, quase desconfortável. Porque enquanto o mundo lá fora tá ficando mais caótico,
Aqui dentro a gente vê duas pessoas completamente diferentes tentando coexistir. E mano, isso é estranho de um jeito bom. A Karen tá tentando manter a lógica, a ciência, o controle. E o Blade? Ele já abandonou tudo isso faz tempo. Para ele, o mundo não é algo a ser explicado, é algo a ser combatido. E tem uma cena específica que me marcou muito revendo isso, quando ela começa a estudar o sangue dele. Porque ali não é só curiosidade científica, é quase fascínio. Ele é a prova viva de que existe algo diferente, algo que quebra as regras, e ao mesmo tempo, ele odeia isso. E isso é muito simbólico, porque enquanto ela vê potencial, ele vê maldição. E cara, isso diz muito sobre os dois personagens. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui para falar de uma coisa que pouca gente comenta: o visual desse filme. Sério, tudo é escuro, metálico, frio, mas ao mesmo tempo moderno. Não tem aquele clichê de castelo gótico. Aqui é cidade, é industrial, é concreto. E isso torna tudo mais próximo da realidade, mais crível, mais assustador, porque parece que aquilo poderia existir ali do lado. E isso é algo que filmes como Matrix fariam depois, mas Blade já estava brincando com essa estética antes. E honestamente, ele não recebe crédito suficiente por isso. Agora voltando para a história. Tem um momento onde tudo começa a se conectar. As pistas, os ataques, os planos do Frost. E você percebe que ele não está só causando caos aleatório. Ele está seguindo um caminho, um plano maior. E o Blade começa a sacar isso. E quando ele começa a investigar mais a fundo, a coisa fica perigosa de um jeito diferente. Não é mais só entrar, matar vampiro e sair. Agora tem informação. Agora tem estratégia. Agora tem risco real. E é aqui que o filme dá uma virada muito interessante, porque ele começa a mostrar que o Blade não é invencível. Sim, ele é forte pra caramba. Sim, ele é habilidoso. Mas ele não é imune. Ele precisa das injeções. Ele precisa de controle. Ele tá sempre no limite. E isso humaniza ele muito. Porque por trás daquele cara frio, estiloso, quase imbatível, tem alguém lutando contra si mesmo o tempo todo. E isso pesa. Agora voltando pro Frost, tem uma energia nele que vai ficando cada vez mais instável. Ele começa a desafiar o conselho abertamente, começa a agir sem permissão, e isso cria uma tensão absurda dentro do próprio grupo de vampiros, porque agora não é só humanos versus vampiros, é vampiros versus vampiros também. E isso deixa tudo mais imprevisível, porque quando o sistema começa a quebrar por dentro, ninguém tá seguro. E no meio disso tudo, a Karen continua ali, cada vez mais envolvida, cada vez mais em risco. E ao invés de se afastar, ela mergulha mais fundo. E isso, para mim, é uma das decisões mais interessantes do roteiro, porque ela escolhe ficar, ela escolhe lutar, mesmo sabendo o que pode acontecer. E isso cria um contraste muito forte com o Blade, porque ele não escolheu nada disso. Ele foi jogado nesse mundo. Ela entrou por vontade própria. E isso vai ser muito importante mais pra frente. Agora deixa eu te preparar, porque o que vem a seguir muda tudo. A gente vai começar a mexer com o passado, com origem, com coisas que estavam escondidas desde o começo. E quando essas peças começarem a encaixar, mano, vai doer. Porque às vezes o maior inimigo não é o que você tá caçando, é o que sempre esteve ligado a você. Então fica comigo, porque agora o jogo ficou pessoal de verdade. Agora sim. Agora a gente entra naquela parte de Blade, o caçador de vampiros que separa quem só tá assistindo, de quem realmente tá sentindo o filme. Porque até aqui a história vinha construindo tensão, mostrando o mundo, apresentando as peças. Mas agora começa a quebrar o protagonista por dentro. E tudo começa a dar errado, mas errado de verdade. A gente volta pro esconderijo, aquele lugar que até então parecia seguro, meio bagunçado, cheio de armas, tecnologia improvisada, mas ainda assim um refúgio. E mano, quando um filme tira o lugar seguro do protagonista, você já sabe que a coisa ficou séria. Porque segurança nesse tipo de história é ilusão. E quem traz essa sensação de família, de estabilidade, é o Abraham Whistler. Esse cara aqui, ele não é só suporte. Ele é literalmente o que mantém o Blade humano.
E eu acho muito doido como o filme nunca joga isso na sua cara diretamente. Não tem discurso emocional, não tem cena chorosa explicando a relação deles. Mas você sente, nos olhares, nos silêncios, nas pequenas interações. É tipo aquele tipo de conexão que não precisa ser explicada. E talvez por isso, quando tudo começa a desmoronar, bate mais forte. Porque o Deacon Frost finalmente decide parar de brincar. Até agora ele estava testando limites, provocando, desafiando o conselho. Mas aqui ele cruza uma linha. Ele encontra o esconderijo. E, mano, essa sequência é tensa de um jeito diferente. Não é aquela ação estilosa da boate. É invasão. É vulnerabilidade. É o tipo de cena que te deixa desconfortável, porque você sabe que algo importante vai ser perdido. E o Whistler, cara, essa parte sempre pega, porque você vê um personagem que sempre foi forte, sempre foi preparado, sendo pego de surpresa, sendo superado. E não é só físico, é emocional também, porque os vampiros não só atacam, eles destroem o que o Blade construiu. E isso muda tudo, porque agora não é mais uma guerra profissional, agora é pessoal, muito pessoal. E aqui entra um momento que, na minha opinião, define o personagem do Blade, a despedida. Sem drama exagerado, sem discurso longo, só peso e silêncio. E tem algo muito interessante aqui. O Blade não reage do jeito que a gente espera. Ele não surta, não grita, ele internaliza. E isso pra mim é muito mais forte, porque mostra que ele já passou por isso antes, que ele já perdeu, e que de certa forma ele já esperava que isso pudesse acontecer. Mas isso não significa que não dói. E é aí que o filme começa a mexer com um tema que estava ali desde o começo, mas agora vem com tudo: origem. Quem é o Blade de verdade? De onde ele veio? E mais importante, o que foi tirado dele? Enquanto isso, o Frost está cada vez mais fora de controle. E aqui eu preciso falar uma coisa. Esse cara é perigoso não só pela força, mas pela visão. Porque ele não quer só matar humanos, ele quer mudar o mundo, ele quer virar o jogo. E quando ele começa a juntar as peças, os rituais, os símbolos, os sacrifícios, você percebe que ele não está improvisando. Ele está seguindo um plano antigo, algo maior que ele. E isso é assustador, porque significa que o que está vindo não pode ser parado só com força. Agora corta de volta pro Blade. E mano, aqui a vibe muda completamente. Ele tá mais sombrio, mais fechado, mais perigoso. E não é aquele frio estiloso do começo do filme. É raiva contida, é dor. É tipo, você consegue sentir que ele tá segurando alguma coisa dentro dele. E quando ele começa a agir depois disso, você percebe que ele não tá mais só caçando. Ele tá caçando com ódio. E isso muda tudo, porque ódio faz você errar, faz você perder controle. E o Blade? Ele vive no limite do controle o tempo todo. Agora imagina isso, com tudo desmoronando ao redor. E no meio disso tudo, a Karen. Ela ainda tá ali, mas agora a dinâmica mudou. Porque antes ela era a pessoa sendo protegida. Agora, ela vê o Blade quebrado. E isso aproxima os dois de um jeito diferente, mais humano, mais vulnerável. E é aqui que eu acho que o filme acerta muito. Porque ele não transforma isso em romance forçado. Não vira clichê. Continua estranho, continua tenso, mas você sente uma conexão crescendo, baseada em sobrevivência e respeito. E talvez um pouco de necessidade também. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu só percebi depois de assistir várias vezes. Quando o Blade perde o Whistler, ele perde mais do que um aliado. Ele perde o único pedaço de vida normal que ele ainda tinha. E isso empurra ele ainda mais para o lado sombrio, mais perto daquilo que ele mais odeia. E isso é irônico pra caramba, porque quanto mais ele luta contra os vampiros, mais ele se aproxima deles. E o filme deixa isso bem claro sem precisar dizer. É tudo subtexto, é tudo sensação. E enquanto isso, o Frost continua subindo. Mais poder, mais controle, mais seguidores. E agora, com menos resistência, ele está cada vez mais perto do objetivo. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para o maior golpe emocional da história. Porque tudo o que aconteceu até agora, tudo, estava levando para isso. O passado, a mãe, a verdade.
E quando isso vier à tona, cara, vai mudar completamente a forma como você vê o Blade. E talvez até o próprio vilão. Então fica comigo, porque o que vem agora não é só luta, é revelação. E quando a verdade aparece nesse filme, ela não vem de leve, ela vem rasgando. Agora esquece tudo que você achava que sabia sobre Blade, o caçador de vampiros. Sério. Porque a partir daqui, o filme para de ser só uma história de vingança e vira quase uma tragédia pessoal disfarçada de ação. E tudo começa com uma sensação estranha, aquele tipo de silêncio depois da perda. O Blade tá diferente. E não é só impressão. Ele não fala muito. Ok, isso não é novidade. Mas agora tem algo mais pesado ali. Cada movimento parece carregado, cada decisão, mais agressiva. É como se ele tivesse parado de segurar. E isso é perigoso, porque o Blade sempre foi um cara que vive no limite do controle. Ele precisa disso para não se perder completamente. Mas agora ele não tem mais o Abraham Whistler ali para puxar ele de volta. E isso cria um vazio. E esse vazio começa a ser preenchido com uma coisa só: vingança. Enquanto isso, o Deacon Frost tá vivendo o momento dele. E mano, é impressionante como esse cara cresce dentro da história. Porque não é só que ele ficou mais forte, ele ficou mais ousado, mais confiante, mais perigoso. E tem uma energia nele agora que é quase caótica, tipo alguém que finalmente parou de fingir. E isso, pra mim, é o que torna ele um vilão tão interessante, porque ele não se vê como vilão. Na cabeça dele, ele é o cara que tá libertando os vampiros, que tá quebrando um sistema antigo, que tá trazendo uma nova era. E é aí que mora o perigo, porque pessoas que acreditam demais na própria causa são as mais difíceis de parar. Agora corta de volta pro Blade e pra Karen. E aqui a dinâmica dos dois atinge um ponto muito importante, porque agora não é mais só sobrevivência, agora é parceria. Mas ainda assim, uma parceria estranha, cheia de tensão, cheia de coisas não ditas. E tem uma cena que pra mim resume isso perfeitamente, quando ela tenta ajudar ele com a cura. Porque aqui entra um dos elementos mais interessantes do filme, o fato de que o Blade depende de algo para não virar aquilo que ele caça. E isso é muito simbólico, porque mostra que a linha entre ele e os vampiros é muito mais fina do que parece. E quando ele começa a perder o controle, cara, é desconfortável de assistir. Porque você vê o herói quase se tornando um monstro. E isso não é exagero. Tem momentos em que parece que ele vai cruzar a linha. E o pior, ele sabe disso e odeia isso. Agora segura essa ideia, porque ela vai ficar ainda mais pesada daqui a pouco. Enquanto isso, o Frost continua avançando no plano dele. E aqui o filme começa a mergulhar de vez na parte mais mitológica da coisa. Os rituais, os símbolos, a tal da entidade antiga, o deus do sangue. E mano, isso aqui muda completamente o nível da ameaça. Porque não é mais só um vampiro querendo poder. É alguém tentando invocar algo maior. Algo que pode literalmente mudar o mundo. E o mais louco? Ele precisa de algo específico para isso funcionar. Algo ou alguém. E é aqui que tudo começa a se conectar de um jeito que dá até um nó na cabeça. Porque o Blade não é só um obstáculo para o plano dele. Ele é parte do plano. E quando essa ficha começa a cair, a tensão sobe muito. Agora deixa eu falar de um detalhe que eu acho genial nesse filme. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele vai soltando as informações aos poucos, como um quebra-cabeça. E quando você começa a juntar as peças, você percebe que o Blade sempre esteve mais envolvido nisso do que ele imaginava. E isso é pesado, porque significa que a vida dele inteira pode ter sido moldada por algo maior, algo que ele nunca controlou. Agora volta para Karen por um segundo, porque ela começa a perceber isso também. E diferente do Blade, ela ainda tenta encontrar uma solução lógica, uma saída, uma forma de consertar. Mas quanto mais ela investiga, mais ela percebe que isso não é simples, que não existe cura fácil, e que talvez algumas coisas não possam ser revertidas. E isso é um soco, porque tira aquela última esperança. E mesmo assim, ela continua. E isso diz muito sobre ela. Agora voltando pro Blade. Tem um momento aqui que, pra mim, é um dos mais simbólicos do filme. Quando ele simplesmente
para, respira. E você vê no olhar dele que algo mudou, que ele tomou uma decisão. E essa decisão não é bonita, não é heróica no sentido tradicional, é necessária, é fria. É tipo, se é assim que o jogo funciona, então eu vou jogar até o fim. E isso marca uma virada no personagem, porque agora ele não tá mais reagindo, ele tá indo atrás, com intenção, com foco, e talvez com menos humanidade do que antes. E isso é assustador, mas ao mesmo tempo é exatamente o que a situação exige. Enquanto isso, o Frost está cada vez mais perto de conseguir o que quer. As peças estão se alinhando, os seguidores estão prontos, o plano está em movimento, e o tempo está acabando. E é aqui que o filme começa a construir o momento que vai mudar tudo: a revelação, a origem, a verdade sobre a mãe do Blade. E mano, eu lembro da primeira vez que eu vi isso. Eu fiquei tipo, não, não fizeram isso. Mas fizeram. E quando você entende o que realmente aconteceu lá no começo, tudo ganha um peso diferente. Cada escolha, cada dor, cada momento. Então se prepara, porque na próxima parte, a verdade finalmente vem à tona, e quando ela chega, não tem como voltar atrás. Agora, se prepara, porque isso aqui muda tudo em Blade, o caçador de vampiros. Sabe aquela sensação de que o filme estava escondendo alguma coisa desde o começo? Então, tava mesmo. E agora ele para de sugerir e começa a mostrar. A gente entra numa sequência onde tudo parece estranho, diferente, quase fora do ritmo normal do filme. E isso não é por acaso, porque é aqui que o passado finalmente bate na porta. E não bate leve, ele arromba. O Deacon Frost está no controle da situação, confiante, tranquilo, como alguém que sabe que já ganhou metade da guerra. E isso por si só já é preocupante. Mas o que vem a seguir? Cara, é desconfortável num nível completamente diferente, porque o Blade é capturado. Sim, o cara que passou o filme inteiro sendo praticamente imparável, agora tá vulnerável. E isso muda completamente a dinâmica, porque quando o herói perde o controle da situação, a história entra em território perigoso. E aqui não é só físico, é emocional também. Porque o Frost não quer só derrotar o Blade, ele quer quebrar ele. E a forma como ele faz isso é cruel, é pessoal. E é aí que entra a revelação. A mãe, Vanessa Brooks. Mano, essa cena até hoje é estranha de assistir, porque o filme pega algo que era só uma origem trágica e transforma numa ferida aberta. O Blade passou a vida inteira acreditando que a mãe morreu, que tudo aquilo foi só uma tragédia. Mas não, ela não morreu. Ela virou vampira. E não só isso, ela tá ali, viva, ou o que quer que seja isso. E o pior de tudo, ela não é uma vítima inocente. Ela faz parte daquilo. E cara, isso é pesado. Porque não é só reencontro, é confronto, é confusão. É tipo tudo que o Blade construiu emocionalmente sendo desmontado em segundos. E o filme não facilita isso. Não tem música triste tentando te guiar emocionalmente. É seco, é estranho, é quase desconfortável de propósito. E tem aquele momento específico, em que ela tenta se aproximar dele. E mano, é errado, é perturbador. Você não sabe exatamente o que sentir. E eu acho que essa é a intenção. Porque o Blade também não sabe. Ele tá dividido entre o que ele sente e o que ele sabe que precisa fazer. E isso cria uma tensão absurda, porque não existe escolha fácil ali. Agora, ao mesmo tempo, o Frost está assistindo tudo isso como se fosse um espetáculo. E isso diz muito sobre ele, porque para ele isso não é só estratégia, é entretenimento, é poder. Ele não só quer vencer, ele quer dominar emocionalmente também. E aqui entra uma camada muito interessante do personagem dele. Porque enquanto o Blade luta contra quem ele é, o Frost abraça isso, sem culpa, sem dúvida. E isso faz ele parecer ainda mais perigoso. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu só fui perceber depois de rever essa cena várias vezes. O Blade sempre lutou contra vampiros, mas nunca contra algo tão próximo, tão pessoal. E isso muda completamente o tipo de conflito, porque agora não é só sobre matar ou sobreviver, é sobre aceitar ou rejeitar. E isso pesa muito mais.
Enquanto isso, a Karen ainda tá na jogada. E aqui ela mostra o quanto ela evoluiu desde o começo. Porque ela não é mais só a médica assustada. Ela entende o que está acontecendo, ela age, ela tenta ajudar, mesmo com tudo desmoronando. E isso é importante, porque ela vira quase o último fio de racionalidade no meio do caos. Mas mesmo assim, o cenário não é favorável. O Blade tá preso, o Frost tá com vantagem, o plano tá praticamente completo, e o tempo acabando. E é aqui que o filme começa a acelerar de novo, mas não daquele jeito estiloso do começo. Agora é urgência, agora é desespero, agora é tipo, ou resolve isso agora, ou acabou. E o Blade, cara, você vê no olhar dele que algo quebrou, mas ao mesmo tempo, algo se fortaleceu. Porque depois de tudo isso, de toda a dor, de toda a revelação, ele finalmente entende uma coisa. Isso nunca foi só sobre vingança, é sobre escolha. E agora ele precisa fazer a dele. E quando ele faz, mano, você sabe que o que vem a seguir não vai ser bonito, vai ser brutal, vai ser final. Então se prepara, porque na próxima parte a gente entra no clímax de verdade. E aí é guerra. Agora acabou a introdução, acabou o mistério. Agora é guerra de verdade em Blade, o caçador de vampiros. E o clima? Esquece qualquer leveza. Aqui é só tensão, urgência e aquela sensação constante de que tudo pode dar muito errado a qualquer momento. O Blade não é mais o mesmo cara que entrou naquela boate lá no começo. Agora ele tá carregando tudo. A perda do Abraham Whistler, a revelação sobre a mãe, o peso de saber que ele é parte do plano. É muita coisa. E isso aparece no jeito que ele se move. Não tem mais aquela confiança tranquila. Agora é foco absoluto. É tipo, cada passo dele tá dizendo, isso termina hoje. Enquanto isso, o Deacon Frost já tá praticamente no ponto onde ele queria chegar desde o começo. E mano, isso é assustador. Porque diferente de outros vilões que vão improvisando, esse cara construiu tudo. Cada movimento, cada escolha, levou para esse momento. E agora ele tá cercado de seguidores, poder e, principalmente, convicção. E quando um vilão acredita que é inevitável, complica, muito. Agora a gente entra naquela sequência onde tudo começa a se alinhar para o confronto final. Os rituais começam a acontecer. Os símbolos que o filme vinha mostrando aos poucos agora fazem sentido. E aquela ideia do Deus do sangue deixa de ser só teoria e vira possibilidade real. E isso muda completamente o nível da ameaça. Porque agora não é mais Blade versus vampiros. É Blade tentando impedir algo muito maior. Algo que, se acontecer, acabou. Simples assim. E enquanto tudo isso está acontecendo, tem uma coisa que me pega muito nesse filme: o silêncio. Tem momentos aqui que não precisam de diálogo. Você só sente o peso, a atmosfera, a tensão. E isso é algo que muitos filmes modernos perderam. Eles explicam tudo. Blade não. Ele confia que você vai sentir. Agora voltando pro Blade, tem um detalhe muito importante aqui. Mesmo depois de tudo, ele não perdeu completamente quem ele é. E isso fica claro nas escolhas que ele começa a fazer. Porque ele poderia simplesmente se jogar na raiva, perder o controle, virar aquilo que ele mais odeia. Mas não, ele segura, no limite. E isso é força de verdade. Não é só bater forte, é resistir. E cara, isso me faz respeitar ainda mais o personagem. Agora vamos falar da Karen rapidinho, porque aqui ela brilha de um jeito diferente. Ela não tá só acompanhando, ela tá ativa. Ela entende o plano, ela ajuda a montar a estratégia. E principalmente, ela acredita que o Blade ainda pode vencer, mesmo com tudo contra ele. E isso é importante, porque às vezes, quando o protagonista começa a duvidar de si mesmo, precisa de alguém para segurar a linha. E aqui, essa pessoa é ela. Agora corta de volta pro Frost. E mano, esse cara tá se sentindo. Tipo, completamente. A confiança dele virou quase arrogância. Mas não aquela arrogância burra. É aquela que vem de alguém que já testou o plano 1000 vezes na cabeça e acredita que não tem falha. E isso deixa tudo mais tenso, porque quando alguém assim cai, cai feio. Mas até isso acontecer, o estrago pode ser enorme. E aqui o filme faz algo que eu curto muito.
Ele não corre para o final, ele constrói. Ele deixa o momento crescer, aumentar, ficar pesado. Porque quando o confronto finalmente vier, ele precisa fazer sentido. E cara, faz. Mas antes disso, tem uma coisa que ainda precisa ser resolvida. A mãe, Vanessa Brooks. E mano, essa parte é cruel. Porque o Blade precisa encarar isso de frente. Não dá mais pra evitar, não dá mais pra ignorar. E quando ele finalmente toma a decisão, é silencioso, rápido, mas devastador. Porque não importa o que ela virou, pra ele, ela ainda era a mãe. E mesmo assim, ele faz o que precisa ser feito. E isso define o personagem, não como herói, mas como alguém que carrega um peso que ninguém deveria carregar. E depois disso, não sobra mais nada segurando ele. Agora é só missão. Agora é só final. Agora é só confronto. E é aqui que o filme entra naquele ponto sem retorno, porque o ritual tá acontecendo, o tempo acabou, e o Blade tá indo direto pro coração do problema, sem plano perfeito, sem garantia, só com uma coisa: determinação. E talvez um pouco de fúria também. Então se prepara, porque na próxima parte é o confronto final. Sem volta, sem pausa, só Blade, contra tudo. Agora sim, agora a gente chegou naquele ponto de Blade, o caçador de vampiros onde não tem mais construção, não tem mais preparação, é só execução. E mano, que execução! O cenário já tá montado, o ritual já começou, e o Deacon Frost finalmente chegou onde ele sempre quis. E dá pra sentir isso na tela. Tudo tá maior, mais intenso, mais caótico. A iluminação, o som, a movimentação, tudo contribui para aquela sensação de isso saiu do controle. E o Blade? Ele entra como uma força da natureza, sem anúncio, sem hesitação, só ação. E aqui tem uma coisa que eu amo nesse filme. Ele não tenta reinventar o personagem no final. Ele simplesmente libera tudo que ele vinha segurando. Todo o controle, toda a dor, toda a raiva, vira combustível. E mano, isso resulta em uma das sequências mais satisfatórias do filme inteiro. Porque não é só luta, é desabafo. Cada golpe parece carregado de significado. Cada inimigo que cai é tipo um passo mais perto de fechar um ciclo. E o mais louco? Mesmo assim, o Blade ainda luta com precisão. Ele não perde a técnica, não vira só um cara descontrolado. E isso mostra o quão disciplinado ele é. Agora, ao mesmo tempo, o ritual do Frost está avançando. E aqui o filme abraça totalmente o lado sobrenatural. Aquela parada do deus do sangue que parecia meio abstrata antes, agora está acontecendo, de verdade. E isso muda completamente o clima, porque agora não é mais só sobre impedir um vilão, é sobre impedir algo que pode transformar o mundo inteiro. E o Frost? Cara, ele tá em outro nível. A energia dele mudou, o comportamento mudou. Ele não tá mais tentando provar nada pra ninguém. Ele já se vê como superior, como inevitável. E isso fica claro no jeito que ele encara o Blade quando os dois finalmente ficam frente a frente. E mano, esse momento é tudo que o filme vinha construindo. Sem exagero, sem enrolação. Só dois personagens que representam ideias completamente opostas. De um lado, o Blade, alguém que luta contra o que resiste, que se controla. Do outro, o Frost, alguém que abraçou o que se tornou, que quer mais, que quer dominar. E quando eles se encontram, não é só físico, é filosófico. Agora deixa eu ser bem sincero aqui. Essa luta final, ela não é perfeita tecnicamente. Se você for olhar hoje, tem coisa datada, tem efeito que não envelheceu tão bem. Mas sabe o que compensa isso? A intensidade, a energia, a presença, principalmente do Wesley Snipes. Porque, mano, esse cara segura o filme inteiro nas costas. O jeito que ele se move, o olhar, a postura. Você acredita que ele é o Blade, sem questionar. E isso faz toda a diferença. Agora voltando pra luta, o Frost começa a usar o poder que ele conquistou. E aí você percebe que o Blade não tá mais lidando com só um vampiro. Ele tá enfrentando algo amplificado, algo mais forte, mais resistente. E por um momento, parece que ele não vai conseguir. E isso é importante, porque mantém a tensão, porque mostra que mesmo no final, a vitória não é garantida. E aí entra aquele elemento clássico, mas que funciona, a inteligência.
Porque o Blade não vence só na força. Ele usa o que ele tem, ele adapta, ele encontra uma brecha. E quando ele encontra, mano, é aquele momento de acabou. Mas não é só isso, porque quando o Frost finalmente cai, não é só um vilão sendo derrotado, é o fim de um ciclo, de tudo que começou lá atrás, com a mãe, com a origem, com a dor. E isso dá um peso muito maior para a cena. Agora, ao mesmo tempo, o filme não tenta transformar isso num final feliz clássico, porque não é. O Blade não sai dali leve, não sai curado. Ele continua sendo o que ele sempre foi, só que agora com ainda mais cicatrizes. E isso para mim é perfeito, porque mantém a essência do personagem. Ele não é um herói tradicional, ele é alguém que continua lutando, mesmo sem garantia de paz. Agora, antes de fechar essa parte, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito foda. Esse filme podia ter terminado só como um bom filme de ação, mas ele escolhe ir além. Ele constrói um personagem, um mundo, um conflito interno e entrega tudo isso num final que, mesmo com suas imperfeições, funciona. E funciona muito. Mas calma, ainda não acabou, porque ainda tem consequência, ainda tem fechamento, ainda tem aquele momento depois da tempestade, onde a gente entende o que tudo isso realmente significou. Então fica comigo, porque na próxima parte a gente desacelera, mas só para sentir o impacto de tudo que aconteceu. Agora respira, sério, porque depois de tudo que aconteceu em Blade, o caçador de vampiros, a gente precisa de um momento para processar. E o filme também sabe disso. Ele desacelera, mas não de um jeito leve. É aquele silêncio pesado depois da explosão, tipo quando tudo acabou, mas você ainda tá tentando entender o estrago. O Deacon Frost caiu, o plano foi interrompido, o mundo, tecnicamente, tá salvo. Mas será que realmente tá tudo bem? E essa é a pergunta que o filme deixa no ar. Porque quando a poeira baixa, o que sobra não é vitória, é consequência. A gente volta pro Blade e, cara, olha pra ele. Não é o mesmo cara. E não é aquele clichê de herói cansado, mas feliz. Aqui é diferente. Ele venceu, mas pagou o preço. E esse preço não é só físico, é emocional, é psicológico. É o tipo de coisa que não se resolve com o fim da luta. E isso fica muito claro no jeito que ele se comporta depois. Mais quieto, mais distante. Quase como se ele estivesse vazio. E, mano, isso bate forte, porque a gente viu tudo que ele passou. A perda do Abraham Whistler, a verdade sobre a Vanessa Brooks, o fato de que ele foi parte de algo muito maior sem saber. Isso não simplesmente vai embora, fica, marca. E é aí que o filme mostra a maturidade, porque ele não tenta fingir que tá tudo resolvido, ele aceita o peso. Agora, vamos falar da Karen, porque ela também passou por uma jornada absurda. E quando a gente vê ela agora, é outra pessoa. Aquela médica do começo do filme? Já era. Agora ela entende o mundo. Ela viu o pior dele, e mesmo assim, ela continua ali. E isso é muito importante, porque diferente do Blade, ela ainda representa esperança. Ainda acredita que dá para melhorar, que dá para encontrar respostas. E isso cria um contraste muito bonito entre os dois. Ele, marcado pela luta, ela, motivada a continuar. E quando eles se encontram nesse momento final, não precisa de muito diálogo. É mais no olhar, no silêncio, na forma como eles se entendem sem precisar explicar. E isso, para mim, é muito mais forte do que qualquer cena dramática exagerada. Se você acha que filme de super-herói começou com Homem-Aranha, 2002, ou com Homem de Ferro, 2008, então você tá muito enganado. Hoje a gente vai falar de um filme que basicamente chutou a porta de Hollywood antes de todo mundo perceber o que estava acontecendo. Sim, eu tô falando de Blade, o caçador de vampiros. E cara, esse filme aqui, ele não pede licença. Ele entra, joga sangue na sua cara e fala: se acostuma. Mas antes de entrar na pancadaria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira vez que assistiu Blade? Porque eu lembro perfeitamente da minha. Eu não fazia ideia do que eu estava prestes a ver. Eu achei que era só mais um filme de vampiro. Aí do nada começa aquela cena da boate. E mano,
Aquilo ali não é uma introdução, aquilo é um aviso. O filme já começa com uma mulher sendo levada às pressas para o hospital. E aqui já tem um detalhe que muita gente nem percebe. A câmera foca na identidade dela, mostra nome, endereço, tudo. Como se estivesse dizendo: essa pessoa era real, tinha uma vida, mas não por muito tempo. E aí, ela morre. Ou melhor, a gente acha que ela morre. Porque Blade não é aquele tipo de filme que segue regra tradicional. Aqui, morte é só o começo do problema. E o bebê? Sobrevive. Esse bebê é o nosso protagonista, Eric Brooks, o Blade. Agora segura essa informação porque ela é importante. Ele não é humano normal. E também não é vampiro completo. Ele é algo no meio, um erro, um bug do sistema. E sinceramente, é isso que faz ele ser tão interessante. Porque enquanto em outros filmes o herói é escolhido, aqui parece que o cara foi meio que amaldiçoado. Corta direto para uma das cenas mais icônicas da história do cinema. E eu não tô exagerando. A tal da boate. Mano, que cena absurda. Um cara normal, completamente perdido, achando que vai dar uns beijos. E de repente, ele tá num matadouro humano disfarçado de festa. E aí começa a chover sangue, literalmente. E aqui eu tenho que parar um segundo para falar disso. Essa cena define o filme inteiro. Porque ela quebra completamente aquela imagem clássica de vampiro elegante, estilo Drácula. Aqui não tem romantização. Vampiro aqui é predador, é cruel, é sujo. Eles dançam, se divertem, enquanto tratam humanos como comida. E é aí que ele aparece, Blade, de óculos escuros, à noite. Simplesmente o cara mais estiloso da sala, e também o mais perigoso. E velho, quando ele entra naquela boate, o clima muda na hora. Não precisa de explicação, você sente. Porque diferente de outros heróis que falam demais, Blade resolve tudo no silêncio e na violência. E que violência, hein? Ele simplesmente começa a passar o rodo em vampiro como se estivesse riscando o nome de lista. E aqui tem outro detalhe muito foda, o estilo de luta. Claramente inspirado em filmes de artes marciais de Hong Kong. E isso não é por acaso. O próprio Wesley Snipes era apaixonado por esse tipo de cinema. E, mano, isso aparece em cada movimento, cada chute, cada golpe. Tudo é rápido, preciso, quase como uma dança, só que com sangue. E aqui vai uma curiosidade. Dizem que ao longo do filme inteiro, Blade mata mais de 80 vampiros. 80! Tipo, se isso fosse um emprego, ele merecia funcionário do mês todo mês. Mas nem tudo é só ação, porque o filme também começa a plantar algumas ideias importantes. Uma delas, vampiros não são todos iguais. Existem os sangue puro, que nasceram vampiros. E existem os transformados, que eram humanos antes. E adivinha só quem é o vilão? Deacon Frost. E cara, esse personagem é interessante pra caramba, porque ele não quer só sobreviver, ele quer dominar. Enquanto os vampiros mais antigos querem ficar escondidos, vivendo nas sombras, Frost quer sair pro mundo, quer poder, quer controle. E isso cria um conflito que vai muito além de herói versus vilão. É tradição versus revolução. E no meio disso tudo, tá o Blade, que não pertence a lugar nenhum, e talvez seja isso que faz ele ser tão perigoso. Agora deixa eu te falar uma coisa pessoal aqui, uma coisa que eu só percebi revendo o filme anos depois. Blade não é só sobre caçar vampiros, é sobre identidade, é sobre não se encaixar. E mano, quem nunca se sentiu assim em algum momento da vida? Nem totalmente parte de um grupo, nem de outro. E aí você entende por que ele é tão frio, tão distante. Porque para ele, isso não é só uma missão, é tudo o que ele tem. E quando o filme começa a expandir o mundo, mostrando os bastidores, os humanos sendo usados como estoque de sangue, os planos maiores acontecendo,
Você percebe que isso aqui é muito mais sombrio do que parece. E eu amo isso, porque Blade não tenta ser leve, não tenta agradar todo mundo. Ele abraça o lado pesado da coisa. E talvez seja exatamente por isso que ele funciona tão bem até hoje. Mas calma, porque a gente ainda nem chegou na parte mais interessante. A relação dele com humanos, a introdução da Karen, os experimentos e, principalmente, o passado dele. E acredite, quando o filme começa a mexer com isso, a coisa fica pessoal, muito pessoal. Então já pega sua bolsa de sangue imaginária, porque no próximo trecho a gente vai entrar de cabeça na história. E aí, meu amigo, não tem mais volta. Se quiser, eu continuo com a próxima parte mantendo esse estilo, mais intensa, mais emocional e com mais curiosidades ainda. Beleza, então respira fundo, porque agora a gente começa a sair só da ação estilosa e entra na parte onde o filme começa a mostrar as garras de verdade. Porque até aqui, Blade, o caçador de vampiros, te seduz com estilo, mas agora ele começa a te incomodar. E tudo começa com ela, Karen. Sim, a doutora que simplesmente teve o pior plantão da história. Imagina comigo, você tá lá, trabalhando de boa, cuidando de pacientes, e do nada entra um cara completamente carbonizado, que deveria estar morto, mas não tá. E pior, o cara acorda e ataca. E mano, essa cena é desconfortável num nível que não dá pra explicar direito. Porque não é aquela violência estilizada da boate. Aqui é mais cru, mais próximo da realidade. E é aqui que o filme faz algo muito inteligente. Ele usa a Karen como agente dentro da história. Porque até então a gente estava assistindo de fora, tipo, caraca, que da hora, vampiros, ação, Blade matando geral. Mas a Karen, ela tá vivendo isso. E quando ela é mordida, pronto. Agora acabou o conforto. Agora virou pessoal. E entra o Blade de novo, salvando ela no último segundo. E aqui já começa uma dinâmica muito interessante, porque o Blade não é aquele herói simpático que vai te consolar e explicar tudo com calma. Não, ele é direto, frio, quase bruto. Tipo, você foi mordida, pode virar vampira, vamos resolver isso. Sem açúcar, sem carinho. E honestamente, isso faz sentido. Porque o cara vive nesse mundo o tempo todo. Para ele, isso é rotina, mas para Karen é o começo de um pesadelo. E quando ela vai parar no esconderijo dele, aí que o filme começa a expandir de verdade. A gente conhece o Whistler, Abraham Whistler. E mano, que personagem subestimado. Esse cara aqui não é só o velho que ajuda o herói. Ele é praticamente a âncora emocional do Blade. E dá pra sentir isso nos pequenos detalhes. Tipo o fato dele ainda usar aliança. Isso não é jogado ali à toa. Isso diz muito, sem precisar falar nada. E quando ele começa a explicar pra Karen o que tá acontecendo, o tom muda completamente. Agora não é mais só ação. Agora é quase ciência. Eles começam a falar sobre o vírus vampírico, sobre como funciona a transformação, sobre as tentativas de cura. E aqui vai algo que eu acho genial. O filme trata vampirismo quase como uma doença, e isso deixa tudo mais real, mais assustador, porque não é mais só monstros sobrenaturais. É algo que pode se espalhar, infectar, consumir. E enquanto a Karen tenta processar tudo isso, o Blade tá lá, testando ela, observando, desconfiando. Porque para ele qualquer um pode virar inimigo. E isso cria uma tensão muito interessante entre os dois. Não é aquela parceria instantânea tipo, vamos salvar o mundo juntos. Não. É desconfortável, é estranho, é humano. E ao mesmo tempo, você começa a ver pequenas rachaduras no Blade. Pequenos momentos onde ele quase demonstra empatia, mas ele se segura, sempre. E isso para mim é uma das coisas mais fascinantes do personagem, porque ele quer se conectar, mas não sabe como, ou talvez não se permita.
E enquanto isso, o filme corta para outro lado da história, o lado dos vampiros. E aqui entra de novo o Deacon Frost. E cara, toda vez que esse maluco aparece, você sente que alguma coisa grande está sendo construída. Porque ele não é só mais um vampiro. Ele é ambicioso, ele é impaciente e, principalmente, ele não respeita as regras. Enquanto o Conselho de Vampiros, aqueles mais antigos, mais tradicionais, querem manter tudo escondido, Frost quer quebrar o sistema. E isso cria um contraste muito foda. De um lado, tradição. Do outro, caos. E sabe o que é mais interessante? O Blade tá no meio disso, mas ele também é uma anomalia. Ele também não se encaixa nas regras. Ou seja, de certa forma, ele e o Frost são mais parecidos do que parecem. E isso fica ainda mais evidente quando você começa a prestar atenção nos diálogos. Porque o Frost não vê o Blade só como inimigo. Ele vê potencial. Ele vê alguém que poderia estar do lado dele. E isso deixa tudo mais estranho. Porque não é só ódio. Tem uma camada ali de reconhecimento, quase como dois lados da mesma moeda. Agora deixa eu te falar uma coisa que me pegou forte revendo esse filme. O mundo de Blade é silenciosamente aterrorizante, porque os vampiros não estão escondidos em castelos ou lugares isolados. Eles estão no meio da sociedade. Eles têm influência, eles têm poder, eles controlam coisas. E você percebe que aquilo ali não é só uma ameaça física, é uma infiltração completa. E isso me fez pensar tipo, mano, e se? E é aí que o filme ganha um peso diferente, porque ele não depende só de susto ou ação. Ele planta paranoia, e faz isso muito bem. Enquanto isso, a Karen começa a se envolver mais. Ela não foge, ela não surta e some. Ela decide ajudar. E isso, pra mim, é muito importante, porque ela não é só a personagem que precisa ser salva. Ela tem função, ela contribui, ela tenta encontrar uma cura, ela entra no jogo, e isso fortalece muito a história. Mas claro, quanto mais ela se aprofunda nesse mundo, mais perigoso fica. Porque agora ela não é só uma vítima, ela é uma peça, e todo mundo quer alguma coisa dela. E o Blade? Ele começa a perceber isso, e mesmo sem admitir, ele começa a se importar. Só que do jeito dele, sempre contido, sempre fechado. E é exatamente aí que o filme começa a preparar o terreno para algo maior. Algo que não é só sobre caçar vampiros, mas sobre enfrentar o passado. E quando esse passado finalmente vier à tona, cara, vai machucar. Então fica comigo, porque na próxima parte a gente vai entrar ainda mais fundo nesse mundo. E aí sim, as coisas começam a sair do controle. Agora segura, porque é aqui que Blade, o caçador de vampiros, começa a tirar a máscara de vez. Até agora, o filme estava te guiando, te mostrando esse mundo aos poucos, quase como se estivesse te preparando psicologicamente. Mas nesse ponto aqui, ele já confia que você entendeu a regra do jogo, e aí ele começa a brincar com ela. A gente volta pro lado dos vampiros, e mano, quanto mais tempo você passa com eles, mais desconfortável fica. Porque não é só sobre monstros, é sobre estrutura, hierarquia, política. Sim, política. E isso é uma coisa que muita gente ignora nesse filme. O Conselho de Vampiros não tá ali só para encher cena. Eles representam um sistema antigo, quase aristocrático. Aqueles vampiros clássicos, tipo Drácula vibes mesmo, que valorizam tradição, segredo, controle. Eles não querem guerra, eles querem estabilidade. Agora entra o problema. Deacon Frost. Esse cara é o oposto disso tudo. E aqui vai minha opinião sem filtro. Frost é aquele tipo de vilão que acha que é revolucionário, mas na real ele só quer ser o novo chefe. E isso fica muito claro quando ele começa a mexer com coisas que ele claramente não entende completamente. Os textos antigos, os rituais, a tal da profecia. E mano, essa parte é muito interessante,
Porque o filme começa a introduzir essa ideia do Deus do sangue, uma entidade antiga, poderosa, quase mitológica. E ao invés de tratar isso como algo místico distante, o filme coloca isso como um plano real, tipo, isso pode acontecer. E o Frost acredita nisso com tudo. E é aí que você começa a perceber. O perigo não é só ele ser forte, é ele acreditar demais. Agora corta de volta pro Blade e pra Karen. E aqui o ritmo muda completamente. Fica mais lento, mais íntimo, quase desconfortável. Porque enquanto o mundo lá fora tá ficando mais caótico, aqui dentro a gente vê duas pessoas completamente diferentes tentando coexistir. E mano, isso é estranho de um jeito bom. A Karen tá tentando manter a lógica, a ciência, o controle. E o Blade? Ele já abandonou tudo isso faz tempo. Para ele, o mundo não é algo a ser explicado, é algo a ser combatido. E tem uma cena específica que me marcou muito revendo isso, quando ela começa a estudar o sangue dele. Porque ali não é só curiosidade científica, é quase fascínio. Ele é a prova viva de que existe algo diferente, algo que quebra as regras, e ao mesmo tempo, ele odeia isso. E isso é muito simbólico, porque enquanto ela vê potencial, ele vê maldição. E cara, isso diz muito sobre os dois personagens. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui para falar de uma coisa que pouca gente comenta: o visual desse filme. Sério, tudo é escuro, metálico, frio, mas ao mesmo tempo moderno. Não tem aquele clichê de castelo gótico. Aqui é cidade, é industrial, é concreto. E isso torna tudo mais próximo da realidade, mais crível, mais assustador, porque parece que aquilo poderia existir ali do lado. E isso é algo que filmes como Matrix fariam depois, mas Blade já estava brincando com essa estética antes. E honestamente, ele não recebe crédito suficiente por isso. Agora voltando para a história. Tem um momento onde tudo começa a se conectar. As pistas, os ataques, os planos do Frost. E você percebe que ele não está só causando caos aleatório. Ele está seguindo um caminho, um plano maior. E o Blade começa a sacar isso. E quando ele começa a investigar mais a fundo, a coisa fica perigosa de um jeito diferente. Não é mais só entrar, matar vampiro e sair. Agora tem informação, agora tem estratégia, agora tem risco real. E é aqui que o filme dá uma virada muito interessante, porque ele começa a mostrar que o Blade não é invencível. Sim, ele é forte pra caramba. Sim, ele é habilidoso, mas ele não é imune. Ele precisa das injeções, ele precisa de controle, ele tá sempre no limite. E isso humaniza ele muito. Porque por trás daquele cara frio, estiloso, quase imbatível, tem alguém lutando contra si mesmo o tempo todo. E isso pesa. Agora voltando pro Frost, tem uma energia nele que vai ficando cada vez mais instável. Ele começa a desafiar o conselho abertamente, começa a agir sem permissão, e isso cria uma tensão absurda dentro do próprio grupo de vampiros, porque agora não é só humanos versus vampiros, é vampiros versus vampiros também, e isso deixa tudo mais imprevisível, porque quando o sistema começa a quebrar por dentro, ninguém está seguro. E no meio disso tudo, a Karen continua ali, cada vez mais envolvida, cada vez mais em risco. E ao invés de se afastar, ela mergulha mais fundo. E isso, para mim, é uma das decisões mais interessantes do roteiro, porque ela escolhe ficar, ela escolhe lutar, mesmo sabendo o que pode acontecer. E isso cria um contraste muito forte com o Blade, porque ele não escolheu nada disso. Ele foi jogado nesse mundo. Ela entrou por vontade própria. E isso vai ser muito importante mais pra frente. Agora deixa eu te preparar, porque o que vem a seguir muda tudo. A gente vai começar a mexer com o passado, com origem, com coisas que estavam escondidas desde o começo. E quando essas peças começarem a encaixar, mano, vai doer.
Porque às vezes o maior inimigo não é o que você está caçando, é o que sempre esteve ligado a você. Então fica comigo, porque agora o jogo ficou pessoal de verdade. Agora sim. Agora a gente entra naquela parte de Blade, o caçador de vampiros que separa quem só tá assistindo, de quem realmente tá sentindo o filme. Porque até aqui a história vinha construindo tensão, mostrando o mundo, apresentando as peças. Mas agora começa a quebrar o protagonista por dentro. E tudo começa a dar errado, mas errado de verdade. A gente volta para o esconderijo, aquele lugar que até então parecia seguro, meio bagunçado, cheio de armas, tecnologia improvisada, mas ainda assim um refúgio. E mano, quando um filme tira o lugar seguro do protagonista, você já sabe que a coisa ficou séria. Porque segurança nesse tipo de história é ilusão. E quem traz essa sensação de família, de estabilidade, é o Abraham Whistler. Esse cara aqui, ele não é só suporte. Ele é literalmente o que mantém o Blade humano. E eu acho muito doido como o filme nunca joga isso na sua cara diretamente. Não tem discurso emocional, não tem cena chorosa explicando a relação deles. Mas você sente, nos olhares, nos silêncios, nas pequenas interações. É tipo aquele tipo de conexão que não precisa ser explicada. E talvez por isso, quando tudo começa a desmoronar, bate mais forte. Porque o Deacon Frost finalmente decide parar de brincar. Até agora ele estava testando limites, provocando, desafiando o conselho. Mas aqui ele cruza uma linha. Ele encontra o esconderijo. E, mano, essa sequência é tensa de um jeito diferente. Não é aquela ação estilosa da boate. É invasão. É vulnerabilidade. É o tipo de cena que te deixa desconfortável, porque você sabe que algo importante vai ser perdido. E o Whistler, cara, essa parte sempre pega, porque você vê um personagem que sempre foi forte, sempre foi preparado, sendo pego de surpresa, sendo superado. E não é só físico, é emocional também, porque os vampiros não só atacam, eles destroem o que o Blade construiu. E isso muda tudo, porque agora não é mais uma guerra profissional, agora é pessoal, muito pessoal. E aqui entra um momento que, na minha opinião, define o personagem do Blade, a despedida. Sem drama exagerado, sem discurso longo, só peso e silêncio. E tem algo muito interessante aqui. O Blade não reage do jeito que a gente espera. Ele não surta, não grita, ele internaliza. E isso para mim é muito mais forte, porque mostra que ele já passou por isso antes, que ele já perdeu e que de certa forma ele já esperava que isso pudesse acontecer. Mas isso não significa que não dói. E é aí que o filme começa a mexer com um tema que estava ali desde o começo, mas agora vem com tudo. Origem. Quem é o Blade de verdade? De onde ele veio? E mais importante, o que foi tirado dele? Enquanto isso, o Frost está cada vez mais fora de controle. E aqui eu preciso falar uma coisa. Esse cara é perigoso não só pela força, mas pela visão. Porque ele não quer só matar humanos, ele quer mudar o mundo, ele quer virar o jogo. E quando ele começa a juntar as peças, os rituais, os símbolos, os sacrifícios, você percebe que ele não está improvisando, ele está seguindo um plano antigo, algo maior que ele. E isso é assustador, porque significa que o que está vindo não pode ser parado só com força. Agora corta de volta pro Blade. E mano, aqui a vibe muda completamente. Ele tá mais sombrio, mais fechado, mais perigoso. E não é aquele frio estiloso do começo do filme. É raiva contida, é dor. É tipo, você consegue sentir que ele tá segurando alguma coisa dentro dele. E quando ele começa a agir depois disso, você percebe que ele não tá mais só caçando. Ele tá caçando com ódio. E isso muda tudo, porque ódio faz você errar, faz você perder controle. E o Blade? Ele vive no limite do controle o tempo todo.
Agora imagina isso, com tudo desmoronando ao redor. E no meio disso tudo, a Karen. Ela ainda tá ali, mas agora a dinâmica mudou. Porque antes ela era a pessoa sendo protegida. Agora, ela vê o Blade quebrado. E isso aproxima os dois de um jeito diferente, mais humano, mais vulnerável. E é aqui que eu acho que o filme acerta muito. Porque ele não transforma isso em romance forçado. Não vira clichê. Continua estranho, continua tenso, mas você sente uma conexão crescendo, baseada em sobrevivência e respeito, e talvez um pouco de necessidade também. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu só percebi depois de assistir várias vezes. Quando o Blade perde o Whistler, ele perde mais do que um aliado. Ele perde o único pedaço de vida normal que ele ainda tinha. E isso empurra ele ainda mais para o lado sombrio, mais perto daquilo que ele mais odeia. E isso é irônico pra caramba, porque quanto mais ele luta contra os vampiros, mais ele se aproxima deles. E o filme deixa isso bem claro sem precisar dizer. É tudo subtexto, é tudo sensação. E enquanto isso, o Frost continua subindo. Mais poder, mais controle, mais seguidores. E agora, com menos resistência, ele está cada vez mais perto do objetivo. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para o maior golpe emocional da história. Porque tudo o que aconteceu até agora, tudo, estava levando para isso. O passado, a mãe, a verdade. E quando isso vier à tona, cara, vai mudar completamente a forma como você vê o Blade. E talvez até o próprio vilão. Então fica comigo, porque o que vem agora não é só luta, é revelação. E quando a verdade aparece nesse filme, ela não vem de leve, ela vem rasgando. Agora esquece tudo que você achava que sabia sobre Blade, o caçador de vampiros. Sério, porque a partir daqui o filme para de ser só uma história de vingança e vira quase uma tragédia pessoal disfarçada de ação. E tudo começa com uma sensação estranha, aquele tipo de silêncio depois da perda. O Blade tá diferente. E não é só impressão. Ele não fala muito. Ok, isso não é novidade. Mas agora tem algo mais pesado ali. Cada movimento parece carregado. Cada decisão, mais agressiva. É como se ele tivesse parado de segurar. E isso é perigoso, porque o Blade sempre foi um cara que vive no limite do controle. Ele precisa disso para não se perder completamente. Mas agora ele não tem mais o Abraham Whistler ali para puxar ele de volta. E isso cria um vazio. E esse vazio começa a ser preenchido com uma coisa só: vingança. Enquanto isso, o Deacon Frost tá vivendo o momento dele. E mano, é impressionante como esse cara cresce dentro da história. Porque não é só que ele ficou mais forte, ele ficou mais ousado, mais confiante, mais perigoso. E tem uma energia nele agora que é quase caótica, tipo alguém que finalmente parou de fingir. E isso, pra mim, é o que torna ele um vilão tão interessante, porque ele não se vê como vilão. Na cabeça dele, ele é o cara que tá libertando os vampiros, que tá quebrando um sistema antigo, que tá trazendo uma nova era. E é aí que mora o perigo, porque pessoas que acreditam demais na própria causa são as mais difíceis de parar. Agora corta de volta pro Blade e pra Karen. E aqui a dinâmica dos dois atinge um ponto muito importante, porque agora não é mais só sobrevivência, agora é parceria. Mas ainda assim, uma parceria estranha, cheia de tensão, cheia de coisas não ditas. E tem uma cena que pra mim resume isso perfeitamente, quando ela tenta ajudar ele com a cura. Porque aqui entra um dos elementos mais interessantes do filme, o fato de que o Blade depende de algo para não virar aquilo que ele caça. E isso é muito simbólico, porque mostra que a linha entre ele e os vampiros é muito mais fina do que parece. E quando ele começa a perder o controle, cara, é desconfortável de assistir. Porque você vê o herói quase se tornando um monstro. E isso não é exagero.
Tem momentos em que parece que ele vai cruzar a linha. E o pior, ele sabe disso e odeia isso. Agora segura essa ideia, porque ela vai ficar ainda mais pesada daqui a pouco. Enquanto isso, o Frost continua avançando no plano dele. E aqui o filme começa a mergulhar de vez na parte mais mitológica da coisa. Os rituais, os símbolos, a tal da entidade antiga, o deus do sangue. E mano, isso aqui muda completamente o nível da ameaça, porque não é mais só um vampiro querendo poder, é alguém tentando invocar algo maior, algo que pode literalmente mudar o mundo. E o mais louco? Ele precisa de algo específico para isso funcionar, algo ou alguém. E é aqui que tudo começa a se conectar de um jeito que dá até um nó na cabeça. Porque o Blade não é só um obstáculo para o plano dele. Ele é parte do plano. E quando essa ficha começa a cair, a tensão sobe muito. Agora deixa eu falar de um detalhe que eu acho genial nesse filme. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele vai soltando as informações aos poucos, como um quebra-cabeça. E quando você começa a juntar as peças, você percebe que o Blade sempre esteve mais envolvido nisso do que ele imaginava. E isso é pesado, porque significa que a vida dele inteira pode ter sido moldada por algo maior, algo que ele nunca controlou. Agora volta para Karen por um segundo, porque ela começa a perceber isso também. E diferente do Blade, ela ainda tenta encontrar uma solução lógica, uma saída, uma forma de consertar. Mas quanto mais ela investiga, mais ela percebe que isso não é simples, que não existe cura fácil e que talvez algumas coisas não possam ser revertidas. E isso é um soco, porque tira aquela última esperança, e mesmo assim ela continua. E isso diz muito sobre ela. Agora voltando para o Blade. Tem um momento aqui que, para mim, é um dos mais simbólicos do filme. Quando ele simplesmente para, respira. E você vê no olhar dele que algo mudou, que ele tomou uma decisão. E essa decisão não é bonita, não é heróica no sentido tradicional, é necessária, é fria. É tipo, se é assim que o jogo funciona, então eu vou jogar até o fim. E isso marca uma virada no personagem, porque agora ele não tá mais reagindo, ele tá indo atrás, com intenção, com foco, e talvez com menos humanidade do que antes. E isso é assustador, mas ao mesmo tempo é exatamente o que a situação exige. Enquanto isso, o Frost está cada vez mais perto de conseguir o que quer. As peças estão se alinhando, os seguidores estão prontos, o plano está em movimento e o tempo está acabando. E é aqui que o filme começa a construir o momento que vai mudar tudo: a revelação, a origem, a verdade sobre a mãe do Blade. E mano, eu lembro da primeira vez que eu vi isso. Eu fiquei tipo, não fizeram isso. Mas fizeram. E quando você entende o que realmente aconteceu lá no começo, tudo ganha um peso diferente. Cada escolha, cada dor, cada momento. Então se prepara, porque na próxima parte a verdade finalmente vem à tona, e quando ela chega, não tem como voltar atrás. Agora, se prepara, porque isso aqui muda tudo em Blade, o caçador de vampiros. Sabe aquela sensação de que o filme estava escondendo alguma coisa desde o começo? Então, tava mesmo. E agora ele para de sugerir e começa a mostrar. A gente entra numa sequência onde tudo parece estranho, diferente, quase fora do ritmo normal do filme. E isso não é por acaso, porque é aqui que o passado finalmente bate na porta. E não bate leve, ele arromba. O Deacon Frost está no controle da situação, confiante, tranquilo, como alguém que sabe que já ganhou metade da guerra. E isso por si só já é preocupante. Mas o que vem a seguir? Cara, é desconfortável num nível completamente diferente, porque o Blade é capturado. Sim, o cara que passou o filme inteiro sendo praticamente imparável
agora tá vulnerável. E isso muda completamente a dinâmica, porque quando o herói perde o controle da situação, a história entra em território perigoso. E aqui não é só físico, é emocional também. Porque o Frost não quer só derrotar o Blade, ele quer quebrar ele. E a forma como ele faz isso é cruel, é pessoal. E é aí que entra a revelação. A mãe, Vanessa Brooks. Mano, essa cena até hoje é estranha de assistir, porque o filme pega algo que era só uma origem trágica e transforma numa ferida aberta. O Blade passou a vida inteira acreditando que a mãe morreu, que tudo aquilo foi só uma tragédia. Mas não, ela não morreu. Ela virou vampira. E não só isso, ela tá ali, viva, ou o que quer que seja isso. E o pior de tudo, ela não é uma vítima inocente. Ela faz parte daquilo. E cara, isso é pesado. Porque não é só reencontro, é confronto, é confusão. É tipo tudo que o Blade construiu emocionalmente sendo desmontado em segundos. E o filme não facilita isso. Não tem música triste tentando te guiar emocionalmente. É seco, é estranho, é quase desconfortável de propósito. E tem aquele momento específico, em que ela tenta se aproximar dele. E, mano, é errado, é perturbador. Você não sabe exatamente o que sentir. E eu acho que essa é a intenção. Porque o Blade também não sabe. Ele tá dividido entre o que ele sente e o que ele sabe que precisa fazer. E isso cria uma tensão absurda, porque não existe escolha fácil ali. Agora, ao mesmo tempo, o Frost está assistindo tudo isso como se fosse um espetáculo. E isso diz muito sobre ele, porque para ele isso não é só estratégia, é entretenimento, é poder. Ele não só quer vencer, ele quer dominar emocionalmente também. E aqui entra uma camada muito interessante do personagem dele. Porque enquanto o Blade luta contra quem ele é, o Frost abraça isso, sem culpa, sem dúvida. E isso faz ele parecer ainda mais perigoso. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu só fui perceber depois de rever essa cena várias vezes. O Blade sempre lutou contra vampiros, mas nunca contra algo tão próximo, tão pessoal. E isso muda completamente o tipo de conflito. Porque agora não é só sobre matar ou sobreviver, é sobre aceitar ou rejeitar. E isso pesa muito mais. Enquanto isso, a Karen ainda está na jogada. E aqui ela mostra o quanto ela evoluiu desde o começo. Porque ela não é mais só a médica assustada. Ela entende o que está acontecendo, ela age, ela tenta ajudar, mesmo com tudo desmoronando. E isso é importante porque ela vira quase o último fio de racionalidade no meio do caos. Mas mesmo assim, o cenário não é favorável. O Blade está preso, o Frost está com vantagem, o plano está praticamente completo, e o tempo acabando. E é aqui que o filme começa a acelerar de novo, mas não daquele jeito estiloso do começo. Agora é urgência, agora é desespero, agora é tipo, ou resolve isso agora, ou acabou. E o Blade? Cara, você vê no olhar dele que algo quebrou, mas ao mesmo tempo, algo se fortaleceu. Porque depois de tudo isso, de toda a dor, de toda a revelação, ele finalmente entende uma coisa. Isso nunca foi só sobre vingança, é sobre escolha. E agora ele precisa fazer a dele. E quando ele faz, mano, você sabe que o que vem a seguir não vai ser bonito, vai ser brutal, vai ser final. Então se prepara, porque na próxima parte a gente entra no clímax de verdade. E aí é guerra. Agora acabou a introdução, acabou o mistério. Agora é guerra de verdade em Blade, o caçador de vampiros. E o clima? Esquece qualquer leveza. Aqui é só tensão, urgência e aquela sensação constante de que tudo pode dar muito errado a qualquer momento. O Blade não é mais o mesmo cara que entrou naquela boate lá no começo. Agora ele tá carregando tudo. A perda do Abraham Whistler, a revelação sobre a mãe,
O peso de saber que ele é parte do plano é muita coisa. E isso aparece no jeito que ele se move. Não tem mais aquela confiança tranquila. Agora é foco absoluto. É tipo, cada passo dele tá dizendo: isso termina hoje. Enquanto isso, o Deacon Frost já tá praticamente no ponto onde ele queria chegar desde o começo. E mano, isso é assustador. Porque diferente de outros vilões que vão improvisando, esse cara construiu tudo. Cada movimento, cada escolha, levou para esse momento. E agora ele está cercado de seguidores, poder e, principalmente, convicção. E quando um vilão acredita que é inevitável, complica muito. Agora a gente entra naquela sequência onde tudo começa a se alinhar para o confronto final. Os rituais começam a acontecer. Os símbolos que o filme vinha mostrando aos poucos agora fazem sentido. E aquela ideia do Deus do sangue deixa de ser só teoria e vira possibilidade real. E isso muda completamente o nível da ameaça. Porque agora não é mais Blade versus vampiros. É Blade tentando impedir algo muito maior. Algo que, se acontecer, acabou. Simples assim. E enquanto tudo isso está acontecendo, tem uma coisa que me pega muito nesse filme: o silêncio. Tem momentos aqui que não precisam de diálogo. Você só sente o peso, a atmosfera, a tensão. E isso é algo que muitos filmes modernos perderam. Eles explicam tudo. Blade não. Ele confia que você vai sentir. Agora voltando pro Blade, tem um detalhe muito importante aqui. Mesmo depois de tudo, ele não perdeu completamente quem ele é. E isso fica claro nas escolhas que ele começa a fazer. Porque ele poderia simplesmente se jogar na raiva, perder o controle, virar aquilo que ele mais odeia. Mas não, ele segura, no limite. E isso é força de verdade. Não é só bater forte, é resistir. E cara, isso me faz respeitar ainda mais o personagem. Agora vamos falar da Karen rapidinho, porque aqui ela brilha de um jeito diferente. Ela não tá só acompanhando, ela tá ativa. Ela entende o plano, ela ajuda a montar a estratégia. E principalmente, ela acredita que o Blade ainda pode vencer, mesmo com tudo contra ele. E isso é importante, porque às vezes, quando o protagonista começa a duvidar de si mesmo, precisa de alguém para segurar a linha. E aqui, essa pessoa é ela. Agora corta de volta pro Frost. E mano, esse cara tá se sentindo. Tipo, completamente. A confiança dele virou quase arrogância. Mas não aquela arrogância burra. É aquela que vem de alguém que já testou o plano 1000 vezes na cabeça e acredita que não tem falha. E isso deixa tudo mais tenso, porque quando alguém assim cai, cai feio. Mas até isso acontecer, o estrago pode ser enorme. E aqui o filme faz algo que eu curto muito. Ele não corre pro final, ele constrói. Ele deixa o momento crescer, aumentar, ficar pesado. Porque quando o confronto finalmente vier, ele precisa fazer sentido. E cara, faz. Mas antes disso, tem uma coisa que ainda precisa ser resolvida: a mãe, Vanessa Brooks. E mano, essa parte é cruel, porque o Blade precisa encarar isso de frente. Não dá mais pra evitar, não dá mais pra ignorar. E quando ele finalmente toma a decisão, é silencioso, rápido, mas devastador. Porque não importa o que ela virou, pra ele, ela ainda era a mãe. E mesmo assim, ele faz o que precisa ser feito. E isso define o personagem, não como herói, mas como alguém que carrega um peso que ninguém deveria carregar. E depois disso, não sobra mais nada segurando ele. Agora é só missão. Agora é só final. Agora é só confronto. E é aqui que o filme entra naquele ponto sem retorno, porque o ritual tá acontecendo, o tempo acabou, e o Blade tá indo direto pro coração do problema, sem plano perfeito, sem garantia, só com uma coisa: determinação. E talvez um pouco de fúria também. Então se prepara, porque na próxima parte é o confronto final, sem volta,
sem pausa, só Blade, contra tudo. Agora sim, agora a gente chegou naquele ponto de Blade, o caçador de vampiros onde não tem mais construção, não tem mais preparação, é só execução. E mano, que execução! O cenário já tá montado, o ritual já começou, e o Deacon Frost finalmente chegou onde ele sempre quis. E dá pra sentir isso na tela. Tudo tá maior, mais intenso, mais caótico. A iluminação, o som, a movimentação, tudo contribui para aquela sensação de isso saiu do controle. E o Blade, ele entra como uma força da natureza, sem anúncio, sem hesitação, só ação. E aqui tem uma coisa que eu amo nesse filme. Ele não tenta reinventar o personagem no final. Ele simplesmente libera tudo que ele vinha segurando. Todo o controle, toda a dor, toda a raiva vira combustível. E mano, isso resulta em uma das sequências mais satisfatórias do filme inteiro. Porque não é só luta, é desabafo. Cada golpe parece carregado de significado. Cada inimigo que cai é tipo um passo mais perto de fechar um ciclo. E o mais louco? Mesmo assim, o Blade ainda luta com precisão. Ele não perde a técnica, não vira só um cara descontrolado. E isso mostra o quão disciplinado ele é. Agora, ao mesmo tempo, o ritual do Frost está avançando. E aqui o filme abraça totalmente o lado sobrenatural. Aquela parada do deus do sangue que parecia meio abstrata antes, agora está acontecendo, de verdade. E isso muda completamente o clima, porque agora não é mais só sobre impedir um vilão, é sobre impedir algo que pode transformar o mundo inteiro. E o Frost? Cara, ele tá em outro nível. A energia dele mudou, o comportamento mudou. Ele não tá mais tentando provar nada pra ninguém. Ele já se vê como superior, como inevitável. E isso fica claro no jeito que ele encara o Blade quando os dois finalmente ficam frente a frente. E mano, esse momento é tudo que o filme vinha construindo, sem exagero, sem enrolação. Só dois personagens que representam ideias completamente opostas. De um lado, o Blade, alguém que luta contra o que resiste, que se controla. Do outro, o Frost, alguém que abraçou o que se tornou, que quer mais, que quer dominar. E quando eles se encontram, não é só físico, é filosófico. Agora deixa eu ser bem sincero aqui. Essa luta final, ela não é perfeita tecnicamente. Se você for olhar hoje, tem coisa datada, tem efeito que não envelheceu tão bem. Mas sabe o que compensa isso? A intensidade, a energia, a presença, principalmente do Wesley Snipes. Porque, mano, esse cara segura o filme inteiro nas costas. O jeito que ele se move, o olhar, a postura. Você acredita que ele é o Blade, sem questionar. E isso faz toda a diferença. Agora voltando para a luta, o Frost começa a usar o poder que ele conquistou. E aí você percebe que o Blade não tá mais lidando com só um vampiro. Ele tá enfrentando algo amplificado, algo mais forte, mais resistente. E por um momento, parece que ele não vai conseguir. E isso é importante, porque mantém a tensão, porque mostra que mesmo no final, a vitória não é garantida. E aí entra aquele elemento clássico, mas que funciona, a inteligência. Porque o Blade não vence só na força, ele usa o que ele tem, ele adapta, ele encontra uma brecha. E quando ele encontra, mano, é aquele momento de acabou. Mas não é só isso, porque quando o Frost finalmente cai, não é só um vilão sendo derrotado, é o fim de um ciclo, de tudo que começou lá atrás, com a mãe, com a origem, com a dor. E isso dá um peso muito maior para a cena. Agora, ao mesmo tempo, o filme não tenta transformar isso num final feliz clássico, porque não é. O Blade não sai dali leve, não sai curado. Ele continua sendo o que ele sempre foi, só que agora com ainda mais cicatrizes. E isso para mim é perfeito, porque mantém a essência do personagem. Ele não é um herói tradicional, ele é alguém que continua lutando,
mesmo sem garantia de paz. Agora, antes de fechar essa parte, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito foda. Esse filme podia ter terminado só como um bom filme de ação, mas ele escolhe ir além. Ele constrói um personagem, um mundo, um conflito interno e entrega tudo isso num final que, mesmo com suas imperfeições, funciona e funciona muito. Mas calma, ainda não acabou, porque ainda tem consequência, ainda tem fechamento, ainda tem aquele momento depois da tempestade, onde a gente entende o que tudo isso realmente significou. Então fica comigo, porque na próxima parte a gente desacelera, mas só para sentir o impacto de tudo que aconteceu. Agora respira, sério, porque depois de tudo que aconteceu em Blade, o caçador de vampiros, a gente precisa de um momento para processar. E o filme também sabe disso. Ele desacelera, mas não de um jeito leve. É aquele silêncio pesado depois da explosão, tipo quando tudo acabou, mas você ainda está tentando entender o estrago. O Deacon Frost caiu, o plano foi interrompido, o mundo, tecnicamente, está salvo. Mas será que realmente está tudo bem? E essa é a pergunta que o filme deixa no ar. Porque quando a poeira baixa, o que sobra não é vitória, é consequência. A gente volta pro Blade e, cara, olha pra ele. Não é o mesmo cara. E não é aquele clichê de herói cansado, mas feliz. Aqui é diferente. Ele venceu, mas pagou o preço. E esse preço não é só físico, é emocional, é psicológico. É o tipo de coisa que não se resolve com o fim da luta. E isso fica muito claro no jeito que ele se comporta depois, mais quieto, mais distante, quase como se ele estivesse vazio. E mano, isso bate forte, porque a gente viu tudo que ele passou. A perda do Abraham Whistler, a verdade sobre a Vanessa Brooks, o fato de que ele foi parte de algo muito maior sem saber. Isso não simplesmente vai embora, fica, marca. E é aí que o filme mostra maturidade, porque ele não tenta fingir que tá tudo resolvido, ele aceita o peso. Agora, vamos falar da Karen, porque ela também passou por uma jornada absurda. E quando a gente vê ela agora, é outra pessoa. Aquela médica do começo do filme? Já era. Agora ela entende o mundo. Ela viu o pior dele, e mesmo assim, ela continua ali. E isso é muito importante, porque diferente do Blade, ela ainda representa esperança. Ainda acredita que dá para melhorar, que dá para encontrar respostas. E isso cria um contraste muito bonito entre os dois. Ele, marcado pela luta, ela, motivada a continuar. E quando eles se encontram nesse momento final, não precisa de muito diálogo. É mais no olhar, no silêncio, na forma como eles se entendem sem precisar explicar. E isso, para mim, é muito mais forte do que qualquer cena dramática exagerada.